A gente chama isso de um novo ecossistema de comunicação. Tá? E a gente resolveu abrir o livro com essa discussão sobre redes sociais, dissonância cognitiva, viés de confirmação, que são termos que a ciência política importou da psicologia, porque a gente acha que é impossível explicar essa polarização, que a gente dá outro nome no livro, já que o Rei não gosta disso, a gente chama de calcificação, que é um processo ainda mais profundo do que a polarização em si. Agora, na origem está o papel que as redes sociais tiveram nisso e a maneira como a elite política, nesse caso, a elite política extremista de direita, utilizou-se desses mecanismos para criar a gente poderia ter chamado de apartheid, mas a gente preferiu abismo, que é um lugar em que você não está mais disposto a ouvir o outro lado sob nenhuma hipótese. Porque o que está em jogo, Vardi, nessa democracia do abismo, é que é impossível vestir a pele do outro, porque você não dá conta, você não tolera. É impossível olhar pelos olhos dos outros, quem está do outro lado, porque o que ele defende não é mais uma discussão se tem que privatizar a Petrobras ou não, que é o que a gente viveu durante anos da disputa de PT e PSDB. O que a gente vê debatido é sobre, o que divide é qual é a opinião das pessoas sobre o debate sobre sexualidade nas escolas, sobre aceitar o direito das pessoas, né, se casarem entre elas, pessoas, né, do mesmo sexo. Ou seja, são questões muito mais profundas, questões que dizem respeito a uma questão íntima, a como é que nós vemos a organização do mundo. Isso gera um processo bem mais complicado. Como é que a Lava Jato entrou nisso? Eu não quero deixar de responder essa parte. Claro. Desculpa. É que houve um momento no Brasil em que a democracia, via economia, não estava entregando aquilo que foi prometido em campanha. Isso criou um sentimento mobilizado pelas elites de estelionato eleitoral, que é como a Argentina está vivendo isso. Na Argentina ficou claro isso. Eles votaram na direita moderada, depois voltaram com o peronismo, não deu nada, agora vamos tentar qualquer outra coisa aí que aparecer que vai negar o sistema. A Lava Jato foi o instrumento que possibilitou a criação dessa afetividade contra o sistema político, que se manifestou nas urnas em 2018. Né? Então, a classe política virou a inimiga da maioria das pessoas ali, né, perto de 2018, o que resultou numa eleição que todo mundo já estudou e conversou muito, que é a eleição do Bolsonaro. E isso persiste hoje de outro modo. O Supremo Tribunal Federal hoje é visto como o inimigo dessa parcela da sociedade, porque tem uma posição institucional de defesa de limites. Da lei. Né? Da Constituição. Da né? Constituição. Então, isso nasceu lá atrás, a Lava Jato foi importantíssima para isso, né? Para construir esse sentimento antissistema, e esse é meu alerta, isso não acabou, isso não desapareceu, e a gente tem mostrado, tanto nas pesquisas da Quest, como na pesquisa que deu origem ao livro, que isso continua embasando muito do comportamento. Antes do Reinaldo perguntar, só para fazer uma pontuação interessante, né, Reinaldo? Essa aflição sobre essa calcificação, esse antagonismo inegociável e calcificado, né, vem afligindo o ambiente de negócio. Eu vi a fala do Dr. Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, no Fórum Mundial em Davos, usando o termo de calcificação a que vocês se referem no livro. Ou seja, o próprio ambiente de negócio do país começa a se afligir pelas consequências que isso pode ter, migrando do sistema político para o sistema econômico. Eu acho que esse livro, que já bateu aí mais de 20 mil vendas nesse um mês de lançamento, a gente está muito feliz com o resultado, gente muito importante falando do livro, gente que a gente respeita muito, escrevendo críticas sobre o livro. Eu acho que o grande mérito dele é justamente ter mostrado que essa polarização que a gente está aqui falando, como se fosse um problema político-eleitoral, transbordou para a sociedade, para o cotidiano, das famílias e das empresas. Não dá para ignorar, Vardi, definitivamente o que aconteceu no Brasil recentemente. Há vários casos em que o eleitor do Bolsonaro cria uma campanha digital para boicotar a Piracanju porque ela fez uma campanha com a Ivete Sangalo, que agora é comunista.
O bis deixou de ser consumido. Existe uma campanha contra o bis da Lacta, porque fez uma campanha com o Felipe Neto, que fez uma defesa contra os bolsonaristas. Ou seja, nós não estamos falando de um fenômeno que surge na eleição e desaparece. Ele está intrinsecamente ligado à nossa nova realidade. E o nosso alerta no livro, por isso a gente chamou de abismo, né? Essa separação quase que... abissal. Né? O Nietzsche é que falava, cuidado para não ficar olhando para o abismo, senão ele volta... O abismo, né? Nietzsche. Né? Ou seja, ele está tão presente na nossa vida cotidiana, nas empresas, que é isso. Os donos de banco vão ter que se preocupar com isso, os empresários vão ter que se preocupar com isso. A Budweiser nos Estados Unidos, onde o processo de calcificação política também está documentado, deixou de ser líder de mercado. Por causa daquela propaganda. Exatamente, por causa de uma propaganda. Que fazia uma menção que os republicanos repudiavam. Isso não lembra que menção que era? Nós estamos falando de uma propaganda que falava a personagem era uma trans. Que estava envolvida ali num caso, bebendo Budweiser, e aí... Causou isso não me representa, eu tô fora. Eles perderam o mercado. Então, Vade, quando eu vi o Trabuco falando no fórum sobre isso, a gente viu que assim, a mensagem de alerta está chegando, porque tem que chegar mesmo. A gente relata vários casos no livro, nas escolas, no esporte, né, no sistema financeiro, no varejo, que estão influenciados por esse tipo de comportamento calcificante. Infelizmente, alguns colegas jornalistas estão colaborando para transformar essas coisas que o Bolsonaro está fazendo quase em categorias de pensamento. Eu vou explicar um pouquinho porque é que, rapidamente, que eu não sou entrevistado, e nem devo ser, eu me oponho ao termo polarização. Polarização supõe que você tenha dois polos. Um polo, para mim, é muito claro. O polo é o bolsonarismo, em que eu sou comunista, você é comunista, o Dória, que sentou ali, comunista também. E o João Amoedo, que a gente entrevistou, também é comunista. Quando o Dória é comunista, eu sou comunista. Qual é a história que eu tenho? O Valfrido é comunista, ninguém é comunista, todo mundo é comunista. Ou só não são comunistas os bolsonaristas, que pensam essas coisas pavorosas e, portanto, se você defende vacina, você é comunista, você, está querendo fazer engenharia social e outros termos que eles vão inventando e criando e tal. E aquilo que seria o outro polo, na verdade, ele é diverso. Ele é diverso. As pessoas não pensam a mesma coisa. Não é o outro polo. O outro polo é a civilização, a meu ver, com todas as suas contradições. É o polo civilizatório. Então, muitas vezes eu vejo uma coisa assim na imprensa tentando igualar. Nós temos de ser isentos. Agora, eu pensando aqui, você não precisa falar sobre isso, eu estou pensando. O que eu quero que você fale é se não tem outro nome em vez de polarização. Porque se de um lado você tem o pacto civilizatório e de outro você tem uma ideologia, porque isso é uma construção ideológica, tão absolutamente fechada, que ignora a realidade, que ignora a ciência, que ignora dados empíricos, em nome de uma construção mental, então aí não é exatamente polo, porque o lado de cá não é uma verdade unívoca. Do lado de cá você tem o pluralismo, com todas as suas divergências. Porra, eu entrevistei o Amoedo, sentou aí, e eu e o Amoedo pensamos coisas muito diferentes. E, no entanto, a gente está no mesmo polo, segundo esse ponto de vista. Mas que polo é esse? Quer dizer, então, é polarização o melhor nome, porque às vezes isso vaza para a imprensa, e hoje eu vejo uma tentativa de equilibrismo. E sou eu falando, precisamos reconhecer que o bolsonarismo é uma vertente do pensamento, mas espera aí, a Alemanha acaba de fazer em 2, 3 dias uma manifestação que reuniu mais de 1 milhão de pessoas, porque eles dizem, a alternativa para a Alemanha aqui não é alternativa. Que eles acabaram de se reunir com neonazistas e fizeram um plano para expulsar, inclusive, alemães de segunda geração que têm origem de imigrantes. Não é alternativa. Essa polarização nós não queremos. Não está faltando um pouco de clareza sobre o que é que está em jogo? E para completar e personificar, o Lula definitivamente não é um radical. Não é. Imagina, um radical com Fufuca no ministério, com o outro lá que nem seu nome. A diferença, Rei, está
no que para mim representou o 8 de janeiro, a diferença da reação brasileira ao 8 de janeiro e a reação brasileira na eleição de 2022. Aí que está a diferença. Não entendi. Quando a gente está discutindo a democracia brasileira e pergunta para as pessoas a opinião delas sobre o 8 de janeiro, quase 90% dos brasileiros dizem que são contrários ao que aconteceu ali. Ou seja, quando o que está em disputa, o que está em jogo, de fato, é aquela quebradeira absurda que a gente viu no 8 de janeiro, a gente não encontra essa polarização que você está, de certa maneira, reclamando. 90%. Essa é a pesquisa Quest publicada em dezembro do ano passado. Portanto, um ano depois... aliás, mentira, publicada em janeiro, no 8 de janeiro. A gente publicou dia 7, Isso. mas foi feita em dezembro. Depois caiu um pouquinho. E aí diminuiu um pouco o apoio. Diferente dos Estados Unidos, que o apoio diminuiu muito, né? É que lá diminuiu demais. Porque... Aqui foi para 84, não é isso? Exatamente. Isso, Então, Lá viu que eu não 10, leio essas pesquisas? eu fico assim, encantado com o negócio desse. Tá filmando, né? Tá. Porque isso é para eu guardar para a história. Eu sou muito fã desse cara, preciso dizer isso Todos sempre, somos. né? Então, ali não tem polarização e no livro a gente reclama disso. Não pode ter polarização. Quando o assunto é a democracia, quando o assunto é o regimento institucional que organiza a nossa vida, não pode ter polarização. E por isso, o Lula não pode tratar esse assunto como um assunto de lulistas versus bolsonaristas. Não pode. O ato da descida dos poderes na rampa do Planalto, de mãos dadas com o Supremo, com governadores, com presidentes de Câmara e Senado, é um ato da democracia brasileira. Um ano depois, quando governadores discutem se vão ou não, eu acho que a gente está começando a ter problema. Porque o 8 de janeiro não pode ser discutido. O 8 de janeiro tem que ser punido, ou nós vamos ter um problema institucional que é exatamente de criar uma polarização como a que os alemães estão ali negando. A gente não pode cair nessa. Os americanos estão caindo porque o Biden cometeu o equívoco de politizar o tema. Democracia não pode ser partidarizar. Ele não pode fazer isso.